E aí, meus amigos que acompanham o canal Vem Professorar, todos prontos para mais uma série de vídeos? Porque nesta nova etapa do nosso canal, nós vamos analisar a obra Inovação na Sala de Aula, que foi escrita aqui pelo professor Clayton. Mas quem é o professor Clayton Christensen? Ele é um professor da Harvard Business School. Ele é escritor, cofundador de 4 empresas, além de consultor na área de inovação. E já foi indicado, inclusive, como um dos pensadores empresariais mais influentes do mundo. E ele abre essa obra, Inovação na Sala de Aula, fazendo uma recapitulação sobre as 8 inteligências que foram descobertas e apresentadas por Howard Gardner. Quais são essas 8 inteligências? A linguística, a lógico-matemática, a espacial, a inteligência corporal sinestésica, a musical, interpessoal, intrapessoal e também temos a inteligência naturalista. E nós vamos começar os nossos bate-papos explorando os conceitos que envolvem cada uma dessas inteligências, como relatado aqui pelo professor Gardner. A primeira que nós vamos abordar é a chamada inteligência linguística. O que seria a inteligência linguística, conforme o autor? A inteligência linguística, ela envolve a capacidade de pensar em palavras e de usar a linguagem para dar expressão a significados complexos. Essa é a chamada inteligência linguística. Depois nós temos aqui a chamada inteligência lógico-matemática. Quem apresenta essa inteligência lógico-matemática tem a capacidade de calcular, quantificar, elaborar proposições e hipóteses e realizar complexas operações matemáticas. Então, quem desenvolve a lógico-matemática tem essas características. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho da inteligência espacial. Quem apresenta a inteligência espacial tem a capacidade de pensar em formas tridimensionais, de perceber imagens externas e internas, de recriar, transformar ou modificar imagens, de transformar a si mesmo e a objetos pelo espaço, de produzir ou decodificar informação gráfica. Essa é a pessoa que apresenta a inteligência espacial. Outro tipo de inteligência é a chamada corporal sinestésica. O que envolve a inteligência corporal sinestésica? É a capacidade de manipular objetos e de refinar habilidades físicas. Imagine aqui um dançarino, uma dançarina. Ele tem que ter uma inteligência corporal sinestésica. A próxima inteligência é a chamada inteligência musical. Como que é a inteligência musical? As pessoas que apresentam essa inteligência musical, elas têm a capacidade de distinguir e criar movimento, melodia, ritmo e tom. São os compositores e cantores, eles apresentam muito a capacidade musical. Essa forma de inteligência apresentada aqui por Howard Gardner. A próxima inteligência que nós vamos falar é a inteligência interpessoal. E o que envolve a inteligência interpessoal? É a capacidade de entender e interagir efetivamente com outros. Então, a inteligência interpessoal, ela se manifesta na relação de uma pessoa com a outra. Na sequência, nós temos também a inteligência intrapessoal. Como que é a inteligência intrapessoal? É a capacidade de construir uma autopercepção refinada, de usar esse conhecimento no planejamento e de determinação da própria vida. Então é a pessoa que consegue se autorregular, ela se conhece e com isso ela consegue atuar diante do mundo. Temos, por fim, a inteligência naturalista. O que é a inteligência naturalista? É a capacidade de observar padrões na natureza
identificar e classificar objetos e entender sistemas naturais e sistemas produzidos pelo homem. Então, é uma pessoa que tem essa capacidade de observação muito aguçada, e não só de observação, mas de conseguir identificar e classificar e entender sistemas complexos, sejam naturais ou aqueles construídos pelos seres humanos. E aí nós formamos o conjunto das 8 inteligências do Howard Gardner. Mas, nesse momento, o nosso autor, o Clayton Christensen, ele faz 3 advertências importantes no que diz respeito a essas inteligências do Howard Gardner. Quais são essas advertências? A primeira delas: não estereotipar as pessoas e deixar de desenvolver todas as inteligências. O ambiente de sala de aula, o ambiente escolar, deve proporcionar aos estudantes e às pessoas a capacidade de desenvolver todas as 8 inteligências. E não rotular alguém. Eu sou assim, eu sou assado e acabou. Deve-se não estereotizar e também, ou melhor, estereotipar, e também não se deve desenvolver apenas uma. Você deve trabalhar com todas. A segunda advertência que ele faz é que a gente não pode confundir os tipos de inteligência que são apresentados pelo Gardner com preferências de aprendizado. E essas preferências de aprendizado pode ser visual, anotando, encenando, explicando para alguém. Então não confunda tipos de inteligência com preferências de aprendizado. E a terceira advertência que é feita aqui pelo autor, que nós também não devemos confundir tipos de inteligência com ritmo de aprendizado. Melhor dizendo, com ritmo de aprendizado. Porque tem pessoas que aprendem de uma maneira mais lenta, outras num ritmo médio e outras aprendem num ritmo rápido. Então, ritmo de aprendizado é uma coisa, tipos de inteligência é outro. E aí, a conclusão que o nosso autor vai caminhando para nos fazer é a seguinte: como os estudantes têm diferentes tipos de inteligência, estilos de aprender, ritmos diferenciados e pontos de partida, todos os alunos têm necessidades especiais de aprendizado. Você já parou para pensar nisso? Olha, existem tipos diferentes de inteligência, pelo menos de acordo com a perspectiva do Howard Gardner. Além disso, estilos diferentes de aprender e ritmos que também são diferenciados. Então, se a gente parar para olhar na individualidade, todos os nossos alunos, todos os nossos estudantes têm necessidades especiais de aprendizado. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente sabe dessas características, fica mais fácil o entendimento por parte dos nossos estudantes, quando nós atendemos às necessidades especiais deles. E além disso, há um maior entusiasmo por parte dos estudantes na medida em que as suas necessidades especiais estão sendo atendidas. Porém, uma pergunta que fica no ar é a seguinte: por que as escolas têm dificuldade para ensinar de maneira diferente se cada aluno aprende de um jeito diferente? E aí? Por que as escolas têm dificuldade para ensinar de maneira diferente se cada aluno aprende de um jeito diferente? Essa é uma pergunta que move essa obra, Inovação na Sala de Aula, e que nós começamos a trabalhar no próximo vídeo, que eu espero encontrar você. Então, não sai daí não! Olha que questão interessante que nós vamos abordar na sequência. Um grande abraço, meu muito obrigado e tchau, tchau!